Anemias hemolíticas adquiridas. O que a gente tem que saber? A gente tem as hereditárias, lembra? Hereditária, defeito de membrana, de citoesqueleto, defeitos enzimáticos, eliptocitose, esferocitose, deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Aquilo ali é hereditário. Adquiridas. As principais causas que a gente precisa saber: hiperesplenismo, acantócitos e as causas autoimunes. Autoimune é sempre um diagnóstico diferencial de anemia hemolítica. A gente vai conversar mais para frente. Mas vamos lá, vamos primeiro falar do hiperesplenismo. Hiperesplenismo é o seguinte: as esplenomegalias congestivas, elas fazem com que o sangue ele passe devagarinho por aqueles cordões de Billroth. Ó, detalhe, nem sempre tem esplenomegalia, tá? Isso daí é uma coisa importante. O paciente pode ter hiperesplenismo sem esplenomegalia, não é para você excluir. Então, ó, o sangue está passando lá com uma certa morosidade, lentamente nos cordões de Billroth. Ele vai estar mais tempo dando sopa para o macrófago. O macrófago chega lá, destrói a hemácia, faz anemia hemolítica, faz hemocaterese, destruição das hemácias. Pode ter também trombocitopenia, neutropenia. Então é para você pensar naquele teu paciente que chega com uma bicitopenia, principalmente se ele tiver história de cirrose hepática, se ele tiver história de esquistossomose. Então, quer dizer, é um paciente que pode chegar com anemia hemolítica por hiperesplenismo, pode chegar com trombocitopenia, pode chegar com neutropenia leve e medula óssea normal, ou seja, uma hiperplasia reativa de medula óssea. A medula óssea está respondendo, está produzindo reticulócitos. Outra causa é a presença de acantócitos. Acantócitos podem ocorrer em 5% dos pacientes com cirrose hepática avançada. E por que eles se formam? Porque esses pacientes eles têm uma desordem que aumenta muito a concentração de colesterol e lecitina membranares. O colesterol e a lecitina, eles contribuem para a conformação da membrana da hemácia. E quando você tem altas concentrações, você pode ter aqui a hemácia em alvo, ó, repara, ela tem aquele halozinho mais pálido, mais dentro, ela tem como se fosse um alvo mesmo, e em uma situação em que você tem muito mais colesterol, você pode até ter os acantócitos. Acantócitos são essas hemácias com uma forma de membrana meio bizarra, assim, meio que parece com uns espinhos saindo. Então, paciente com cirrose hepática pode apresentar as hemácias em alvo e os acantócitos. Agora, anemia hemolítica autoimune. Muito importante a gente saber as causas de anemia hemolítica autoimune e os diagnósticos diferenciais entre elas, tá, gente? Por que elas ocorrem? Porque o indivíduo tem anticorpos contra as hemácias. O anticorpo chega, rodeia as hemácias e eles são opsonizados pelo sistema complemento. Com isso, as hemácias são lisadas no baço ou no fígado. E é muito importante a gente saber onde que cada uma é hemolizada, porque isso contribui para o diagnóstico diferencial. Por exemplo, as hemólises autoimunes por anticorpo quente ocorrem no baço e por anticorpo frio ocorrem no fígado. Pô, Luísa, como assim? O que é quente? O que é frio? Então, é isso aqui, ó. Anticorpo quente é IgG, imunoglobulina G, tá? O que você tem que saber? A causa mais comum é idiopática. Ela pode ser também secundária a lúpus, artrite reumatoide, retocolite ulcerativa, tuberculose, citomegalovirose, leucemia linfocítica crônica, linfoma. Então, quer dizer, por algum motivo tem uma desregulação do sistema imunológico do indivíduo, geralmente vem junto com essas doenças autoimunes, vem junto com neoplasias do sistema linfóide, e aí, por conta disso, ele começa a reagir contra as próprias hemácias, as quais recebem uma carga aumentada de imunoglobulina G, o anticorpo quente, e por isso são opsonizadas e lisadas no baço, diferentemente aquelas hemólises por anticorpo frio. O anticorpo frio é o IgM, cuja causa mais comum é também idiopática, que a gente chama de doença da crioaglutinina. Crioaglutinina, o nome já diz, crio, gelado, frio. Aglutinina, porque é aglutina. Ela também pode ser secundária a Mycoplasma pneumoniae, então quer dizer, aquele teu paciente
com uma pneumonia atípica, você pode ver. Se ele tiver com uma anemia hemolítica, você pode suspeitar que seja autoimune por anticorpo frio. Linfoma não Hodgkin, Epstein-Barr, cachumba, citomegalovirose, novamente, pode causar anemia hemolítica autoimune por anticorpo frio, e essas hemácias, recebendo os autoanticorpos do tipo IgM, vão ser destruídas no fígado. Como que você diferencia uma da outra em termos de clínica, diagnóstico, tratamento? Seguinte, a doença hemolítica por anticorpo quente, ela acomete mais mulheres. Mulheres lá na faixa dos 50, 60 anos. Dá uma icterícia leve, uma esplenomegalia discreta e, quando dá plaquetopenia, caracteriza uma síndrome que a gente chama de síndrome de Evans. Síndrome de Evans é plaquetopenia autoimune e anemia autoimune, hemolítica autoimune. Então, essas duas juntas formam a síndrome de Evans. Laboratorialmente, o mais importante é que ela tem o teste de Coombs direto positivo. E aí eu tenho que pedir permissão para vocês para dar uma pausa nesse momento e explicar o que é o teste de Coombs, porque isso é fonte de confusão entre os alunos. O teste de Coombs direto, o que ele vê? Está aqui, as hemácias com anticorpos ligados em sua membrana. O teste de Coombs direto, ele vê o anticorpo ligado à hemácia. Por quê? Você adiciona o soro de Coombs, soro esse que contém anticorpos anti-anticorpos. Então, quer dizer, aquele anticorpo do soro, ele vai identificar a porção FC dos anticorpos que estão grudados na hemácia. E quando isso acontece, elas aglutinam. Então, a aglutinação caracteriza o teste de Coombs direto positivo. Diferentemente, gente, não é para confundir o teste de Coombs indireto. O teste de Coombs indireto, você só procura o anticorpo livre no soro. Na verdade, o que você oferece é o antígeno e procura o anticorpo. Você não precisa das hemácias, você só precisa do soro. É aquele que você faz naquela mãe que é RH negativo, vai ter um filho RH positivo, para ver se ela, no soro dela, contém anticorpos contra o filho. E aí você não precisa ver as hemácias recebendo os anticorpos, basta encontrar os anticorpos séricos. Então, agora, depois desse parênteses de explicar do que se trata o teste de Coombs direto, está aqui. A paciente que vem com hemólise por anticorpo quente vai ter um teste de Coombs direto positivo. Afinal de contas, quando você submeter aquele sangue ao soro de Coombs, você vai ver que existem anticorpos ligados à superfície da hemácia. Anticorpos esses IgG. Como é que você trata? Trata com prednisona, segura o sistema imunológico, dá uma imunossuprimida nela. Então, 60% a 80% dos casos é suficiente você fazer prednisona, e nos casos que não for suficiente, você tem que fazer rituximab ou esplenectomia. Esplenectomia por quê? Porque é no baço que essas células estão sendo destruídas. E rituximab por quê? Porque é um anticorpo anti-CD20. CD20 que está lá presente na membrana dos linfócitos B. Então, dando rituximab, na verdade, você está bloqueando os linfócitos B a produzir os anticorpos. Então, esses são os espectros de tratamento que você pode alcançar no contexto da hemólise por anticorpo quente. No anticorpo frio, quem que é o paciente? É um idoso de 50 a 70 anos que toda vez que se expõe ao frio, ele fala assim: doutora, minha pele fica estranha, fica com um livedo reticular. Quem não tem isso, né? Isso é muito mais comum do que a gente imagina, mas ele também ocorre na hemólise por anticorpo frio. Então, o paciente diante do frio faz livedo reticular, acrocianose. Não somente ele tem um quadro mais brando, mais insidioso do que o anticorpo quente. Aqui não é IgG, é IgM. O quadro dele é mais leve, é mais tranquilo do que o anticorpo quente. Como que você diagnostica? À beira-leito. Por incrível que pareça, é fácil você diagnosticar a anemia hemolítica por anticorpo frio. Você pega o tubo e bota na geladeira. Por quê? No frio, não é no frio que essas crioaglutininas vão aglutinar no sangue, vão precipitar as hemácias? Então, se você guardar ela na geladeira, quando você tirar, você vai ver um monte de gruminho no tubo. E aí, depois, quando você colocar na sua mão quentinha, mais ou menos a uns 37 graus, depois de alguns minutos já não vai mais ter grumo nenhum.
Claro que você não vai fechar o diagnóstico só com isso. Você também pode fazer o Cumbis direto e principalmente o teste da crioaglutinina, que vai detectar essas crioaglutininas no sangue do paciente. Tratamento. Não adianta esplenectomizar. Por que não adianta esplenectomizar? Porque essas hemácias aqui, elas não são destruídas no baço. Elas são destruídas no fígado. Lembra? Anticorpo frio é no fígado. IgM é no fígado. Não adianta tirar o baço. Se tirar o baço, não vai adiantar de nada. E o rituximab você pode até fazer porque o paciente costuma responder bem. Afinal de contas, você está bloqueando o linfócito B, ele também não vai produzir IgM. 60% dos pacientes alcançam uma boa resposta com esse tratamento. Autoimune por drogas, gente. Anemia hemolítica autoimune por drogas, você tem que suspeitar no teu paciente. Independente, claro, você pode suspeitar das causas secundárias. Poxa, ele tem lúpus, ele tem leucemia linfóide crônica, ele tem linfoma, pode ter. Mas antes de mais nada, o que ele está usando de remédio? Por quê? Remédios altamente relacionados à anemia hemolítica autoimune. Alfa-metildopa. Então, ó, aquela tua gestante que você tá com medo, tá querendo controlar a pressão dela, cuidado com a alfa-metildopa, levodopa, penicilina G, sulfa, quinidina, sulfonilureia, clorpromazina. Gente, se vocês forem ver a lista dos remédios que causam anemia hemolítica autoimune, vocês vão ficar assustados, que é uma lista gigantesca. Mas os mais importantes estão aqui nesse quadrinho. São os mais prevalentes, são aqueles que você tem que saber na hora que você olha a receita do teu paciente para descartar ou para confirmar uma anemia hemolítica autoimune por drogas. Você confirma como? Tirou o remédio, melhorou. É assim que se comporta a anemia hemolítica autoimune por drogas. Hemólise mecânica, um outro tipo de anemia hemolítica adquirida. Como é que ela funciona? As hemácias são fragmentadas, algum obstáculo mecânico é imposto e essas hemácias são destruídas. Pode acontecer pós colocação de prótese valvar, principalmente aórtica, e aí em casos muito graves você tem que fazer troca valvar. Pode acontecer na hemoglobinúria da marcha, por incrível que pareça, às vezes alguns soldados ou atletas que fazem exercícios físicos extenuantes, eles acabam hemolizando de forma traumática as hemácias em membros inferiores. Então, eles podem apresentar hemoglobinúria da marcha. A hemoglobinúria é relacionada ao trauma mecânico incessante que eles estão submetidos. E anemia hemolítica microangiopática. Para a gente saber melhor das anemias hemolíticas microangiopáticas, a gente tem que ir para a aula de microangiopatia trombótica, distúrbios da coagulação, que é o quê? Microtrombos nos pequenos vasos causam um obstáculo às hemácias e elas são destruídas. Quando isso pode acontecer? Na coagulação intravascular disseminada, púrpura trombocitopênica trombótica, síndrome de HELP na gestante, síndrome hemolítica urêmica. São situações em que os pequenos vasos eles impõem dificuldades mecânicas à circulação de hemácia e, com isso, elas são fragmentadas. E a fragmentação de hemácias a gente sabe como é que a gente vê na circulação sanguínea. Com essas coisas esquisitas aqui, ó. Esses esquizócitos, essas coisas, esses restinhos de hemácia, ó, repara, tem uns pedacinhos meio disformes, não são nada homogêneos, então, assim, esquizócitos na corrente sanguínea, você já pensa em fragmentação de hemácia, anemia hemolítica por hemólise mecânica.